Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês aí, né? Pessoal, vamos para a dica número 23 aí, tá? É uma dica muito importante para aqueles que gostam de desenvolver amplificadores, equipamentos de transmissão, de rádio, enfim, uma infinidade de circuitos elétricos que envolve a parte de propagação de ondas, né? Então a gente vai fazer um estudo aqui simplificado de ondas para vocês conhecerem o que é onda e normalmente fazer uma analogia aí sobre os estudos que tem que serem continuados, tá? O que é onda, tá? Você tem que saber a definição que onda é um fenômeno que ocorre num espaço de tempo, num determinada frequência, né? Que a gente chama de período. Então, normalmente você tem tipos de ondas mecânicas, eletromagnéticas, né? Você verifica a direção de vibração, a direção de propagação, característica de onda, que é comprimento de onda, né, que a gente vai estudar aqui agora um pouco, amplitude, frequência e período. Temos também saber a parte de velocidade de onda, a parte vetorial, né, e vários tipos de equações que vão ser aprofundadas de acordo com a necessidade de cada um. Normalmente a gente estuda aí na parte de telecomunicações a parte de ondas estacionárias, que é importantíssimo, e na parte de áudio também, né? A parte de ondas senoidais. Exemplo, você tem um amplificador que está esquentando bastante, aí quando você vai ver, você não tem um casamento de impedância perfeito entre o amplificador e a caixa de som e o meio, né? Que é o cabo que liga os dois, o cabo elétrico. Então, se você tiver uma chamada de ROI, relação de onda estacionária, o que é isso? O sinal vai e reflete. Isso normalmente acontece quando você tem um filtro mal calculado aí na caixa de som e você tem problemas aí de relação de ondas estacionárias. Tá, pessoal, vamos lá para a gente não ficar muito alongado nesse vídeo, tá? Então, as principais características da onda é a frequência, amplitude, fase, comprimento de onda. Então, o que é isso e o que isso quer dizer na parte de ondas, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma análise inicialmente da amplitude. A amplitude desse Y aqui, ele é uma relação pendular, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês dar uma olhada. Esse aqui a gente chama de diapasão, que ele vibra, tá? Normalmente diapasão são duas em forquilha, mas aqui é uma haste que está vibrando. E a depender dessa vibração, a gente faz a analogia do pico a pico, ou seja, a distância em relação ao centro que ela vibra, que ela alcança, tá? Então, isso aqui a gente corresponde como uma amplitude. E o número de vezes que essa lâmina vibra, ela vai e volta, é chamado de frequência, tá? Então, isso aqui é chamado de um movimento pendular, que a gente estuda em física. Essa aqui é a equação da amplitude, tá? Ok? Vou passar para vocês aqui rapidamente, mas isso aí vai estar no nosso curso, que vai estar sendo colocado aí para vocês em breve no nosso site, tá? O estudo de fase também é um estudo muito importante, tá, gente? Vamos lá, estudo importante de fase, que também a gente utiliza muito na parte de elétrica aí, tá? Mas em áudio a gente vai explicar também, que é quase a mesma coisa. Então, o que é a fase? A fase é uma relação de tempos, tá? Ou seja, essa aqui começou em 0 grau, essa aqui começou em 120 e essa aqui começou em, você vai somando 360, 0, 120, então você tem uma defasagem aqui, tá? Que a gente chama de ângulo de fase de 120 graus, ok? Então tá deslocamento de 120 graus, que corresponde ao nosso sistema trifásico aí, né? Do nosso transformador, que a gente, para fazer uma análise de transformadores trifásicos, tem que ter esse conhecimento aí, e é um dos porquê que você tem a tensão de 220 aí com fase de 127, que eu já expliquei em vídeos anteriores, tá? Então, gente, no sistema linear você vai observar aqui que o comprimento de onda, que a gente vai falar também agora, o comprimento de onda, que a gente analisa do início do evento até o final do evento, ou seja, é esse comprimento aqui que a gente chama de comprimento de lambda, que tem chamado a letra grega de lambda,
tá certo? E esse ponto aqui a gente chama de amplitude do sinal. Uma coisa que é interessante, gente, a gente normalmente faz teste com amplificadores, né, no domínio do tempo, usando osciloscópio, mas o correto é você ter os dois, tá? Você só consegue medir com determinada eficiência a distorção harmônica com um analisador de espectro, tá? Que trabalha no domínio da frequência. Eu vou explicar para vocês aqui o que é isso aqui, para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Faz de conta que aqui eu tenho 3 eixos, tá? O eixo Y corresponde à amplitude, o eixo X o tempo e o eixo Z frequência. Então nesse circuito aqui, nessa perna aqui, eu tenho um domínio da frequência, que é o nosso analisador de espectro. Então você, quando é analisador de espectro, né, você verifica, ó, isso aqui, que são a intensidade e amplitude de indeterminada frequência. Se você for analisar no domínio do tempo, que é o osciloscópio, você vai ver esse tipo de onda aqui, de acordo com a onda de 100 Hz, uma onda de 500 Hz, uma onda de 1 kHz. Você vai verificar que ela fica mais rápida, não é isso? Então é domínio do tempo. Então a partir do que você está analisando o domínio do tempo, você utiliza o osciloscópio. Se você tiver em domínio da frequência, você está analisando com um analisador de espectro. Tem osciloscópio que tem a chamada função TFF, que é transformada rápida de Fourier, tá? É um assunto mais complexo, que envolve um pouco de cálculo, mas quem sabe utilizar a transformada rápida de Fourier tem uma noção da distorção harmônica do áudio, no caso. Então vamos lá, pessoal. Então essa aqui é o nosso comprimento de onda, tá? Onde você tem essa medida aqui. Então você tem a definição, que é a distância entre o início e o fim de um evento padrão. O que é um evento padrão? Que ele se repete ao longo do tempo, ok? A repetição é uma unidade de tempo. Quer ver aqui? NV. E você tem a fórmula aqui de comprimento de onda, lambda, é C, que é a velocidade da luz, sobre a frequência. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, tá? Então a frequência é uma relação do tempo, que é o inverso do período, ou seja, 1 sobre t, ok? Então normalmente a gente chama o período de comprimento de onda, tá? Que é esse evento aqui, o período é esse aqui, tá, gente, ó? Então isso aqui, o período ocorrendo em várias vezes, você tem a frequência por unidade de tempo, beleza? Existe uma equação que também a gente estuda no 3º grau, tá? No curso de formação aí de engenharia e física das engenharias, que é a equação de onda, tá? Que é uma equação diferencial linear de segunda ordem, que nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Mas aqueles que querem uma luz do túnel, até saber o porquê e como utilizar equipamentos de medição em áudio, tá? Precisa ter uma noção do que é isso aqui, desse universo, o que é onda. E o estudo de onda é importantíssimo para o desenvolvimento até do técnico, porque você vai ter uma relação bastante harmoniosa com os termos técnicos e vai ter uma visão, não uma visão abrangente, porque isso requer o estudo de cada tipo de unidade de medida, que isso é desenvolvido normalmente num curso de nível superior e técnico também, né? Mas você se aprofunda de acordo com a sua necessidade, não necessariamente você é obrigado a ter um conceito bem definido do que seja. Tem coisas que vocês não precisam saber e não fazem
não fazem sentido você estar sacrificando tempo de estudo. Não é sacrificar, tá? O termo é esse, você perdendo um tempo de estudo que é desnecessário para o que você está desenvolvendo. Evidentemente que para que você queira ter um conhecimento abrangente, você fazer um estudo mais elaborado. Então, gente, essa é a dica número 23. Essas dicas vai estar mais detalhadas no nosso curso, tá? No decorrer aí do final desse evento que está tendo aí, a gente vai publicar isso aí no nosso canal, no site, para aquelas pessoas que querem adquirir conhecimentos mais definidos, tá? E como fazer medições, alguns cálculos sobre esse tipo de assunto. Então, pessoal, essa é a dica número 23. Eu agradeço as visualizações e muito obrigado aí pela inscrição no nosso canal aí no YouTube, tá? Valeu, pessoal, um abraço.